Oi, gente, muito boa tarde a todos que já estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos. Gente, qual foi a súmula que a gente parou na aula passada para eu poder compartilhar aqui a tela com vocês? Dá uma olhadinha lá para mim. Professora, foi a súmula Oi, vinculante número 25 do STF. vinculante. Número 25 do STF. Ixi, eu coloquei aqui que foi outra. Beleza. Sim, só para retomar, então, essa 25, a vinculante, é que eu pensei que eu ainda não tinha explicado ela, que eu só botei lá. Ela é aquela que fala que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, né? Ou seja, antigamente, se você se responsabilizasse na justiça por depositar algo com você, por exemplo, uma briga judicial por um computador, por um carro, e você não fizesse esse depósito da forma correta, você poderia ser preso. Hoje não existe mais isso. Tá? Foi retirado isso, graças a Deus, o ordenamento jurídico através de súmula. A única prisão que ficou para a prisão civil foi a de quem deve pensão alimentícia. Aí até hoje, né, deveu pensão alimentícia, pode ser constrangido a ter que pagar. Beleza, então foi aqui. Tá, então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que antes da gente começar a análise das próximas súmulas, eu quero que vocês abram no site da ONU. Vamos lá? O site da ONU, gente, ele é esse aqui, ó. UN.org. UN, porque em inglês, né? A União, ela vem antes de nação, né? Então, em vez de ser Nações Unidas, é o contrário. Eu vou colocar aqui no site da ONU. Tá? Então, é un.org. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para português, para que a gente pudesse entender, tá? Então, olha só. O que a ONU faz? Vamos lá. Primeiro, mantém a paz e a segurança internacional. A ONU ela surge em 1945, após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu botar aqui assim, mais claro. Com a missão central de manter a paz e a segurança internacional. O mundo ficou devastado, né? Tanto que a Declaração Universal ela vem em 1948, 3 anos depois do surgimento da ONU. Tá? Então, a ONU ela vem trabalhando na prevenção de conflitos. O que a ONU quer? Que não aconteça uma terceira guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial foi muito nefasta. A segunda, quando teve a segunda, vamos se reunir, porque a gente não vai esperar a terceira. Né? Então, ela ajuda as partes que estão em conflito a fazerem paz. Né? Ou seja, ela cria condições para permitir que a paz se mantenha e que ela floresça. Tem o Conselho de Segurança, né, da ONU, que é o principal responsável, então, pela paz e pela segurança internacional. Temos também a Assembleia Geral e a Secretaria-Geral, que desempenham papéis importantes, complementares, juntamente com os escritórios espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil também temos escritórios da ONU e órgãos, tá? Aqui no site brasil.un.org, que é específico do Brasil, ó, esse aqui é específico da ONU Brasil, vou colocar aqui para vocês, é o brasil.un.org/pt de português, né, .br, BR é Brasil, tem aqui, ó, escritório, tá? Hoje o escritório da ONU, aqui, ó, é comandado pela Marlova Noleta, essa senhora aqui, tá? Ela é coordenadora do Sistema das Nações Unidas, agora iniciou em 30 de janeiro de 2021. Tá? Ela é a diretora e representante da Unesco. O que é a Unesco? É a Organização das Nações Unidas, é a nossa ONU para a educação, ciência e cultura.
tá? Então, a Marlova, ela que tem origem romênia, né, e brasileira, ela que cuida da parte da ONU aqui no Brasil, tá? O nosso escritório da ONU aqui no Brasil é coordenado pela Marlova. Sim, aí vamos lá. Ó, nossa equipe no Brasil. Além da Marlova, a gente tem o Alain, que é representante no Brasil e nos países do Cone Sul, tá? Aí aqui está o currículo deles. Temos também o Alessandro, que é o representante da Unido. A Anastásia é a representante da ONU Mulheres. Aí temos a Astrid, que é representante da UFPA, da UIT é o Bruno Ramos, do CEPAL é o Carlos Mussi, da UNOPS é a Cláudia Valenzuela, uma equipe grande. A UNAIDS, vocês devem conhecer a UNAIDS, né, por conta que ela tem essas intervenções na África do Sul, é a Cláudia Velasquez. A FIDA, né, é tão conhecida, é o Klaus. A WFP, Daniel. PNUMA é a Denise. Essas siglas, gente, são as vertentes que nós temos da ONU, tá? Então, a gente tem a ONU para mulheres, a ONU de saúde, a ONU educação, a Unicef. A Unicef vocês devem conhecer, já que tudo que relaciona a Criança Esperança é através da Unicef, que é a Florence, a UNODC, é a Helena. Aí temos também o Jean, que é o representante dos direitos na América do Sul. FMI, vocês devem conhecer, né, que é o nosso Fundo Monetário Internacional, é a Joana. Temos o José Graça Aranha, para as relações América Latina e Caribe. O José Egas, no escritório de campo. Quem mais? José Manuel Monteiro, conselheiro de segurança, a Kátia Argueta também, aí tem a Kimberly, a OIT, que vocês devem conhecer bastante, que é a Organização Internacional do Trabalho, o Martim, que é o representante no Brasil, não sei se vocês sabiam, mas tudo isso que a gente está falando pertence à ONU, tá? OIT, OPAS, Unicef, ONU Mulheres, FMI, FIDA, tudo é da ONU. Às vezes a gente pensa que são várias organizações separadas, né? Eu Pode até achava ser que eram separadas, organizações separadas. mas tudo é da ONU. Oi? Eu também achava que eram organizações do Brasil mesmo assim, por si só, mas não, né? Separadas, né? Quando você escuta assim, Unicef, você imagina que é uma organização independente, né? FMI, Fundo Monetário Internacional, OIT, não, tudo é da ONU, são como se fosse assim uma árvore, a ONU, e os ramos, os galhos são essas siglas. Então, por isso que eu achei por bem mostrar para vocês, porque até acho que uns 10 anos atrás eu também achava que era tudo uma coisa diferenciada da outra, não é? Sim, a FAO, essa aqui também acho que vocês conhecem, é o Rafael Zavala. Aí temos o Raul Salazar, no caso a gente tem a UNDRR, que é Redução de Riscos e Desastres. Por que vocês conhecem uma e não conhecem outras? Porque tem umas que são tem mais visibilidade por ser uma causa social. Então, por exemplo, Unicef, a gente acaba conhecendo mais, né? OIT, a gente acaba conhecendo mais, mas nós temos várias outras e aqui não tem nenhuma melhor que a outra, tá, gente?
Todas elas são tão importantes quanto. O que mais? A OPAS e a OMS. Essa aí é o que mais a gente fala, né? OMS, pandemia, coronavírus, OMS, é a Socorro. Vocês veem, geralmente, o diretor da OMS é um moreno, não é? Que dá declaração no Jornal Nacional, que a gente olha. Pois é, ele ali é de todo o mundo. Mas quando a gente fala em Organização Mundial de Saúde Brasil, nós temos a Socorro representando o Brasil, tá? Ela está desde dezembro de 2018 representando o Brasil. Da OMI é o Stephanie Pierre. Aí acabou, né? Porque são vários aqui que a gente já viu, né? Então, só para mostrar para vocês quem são os representantes brasileiros. E olha, gente, temos bastante mulheres, né? Eu arrisco até dizer que deve ser metade mulher, ou as mulheres são até maioria aqui no Brasil. Pode ver que é muita mulher. Eu acho que as mulheres são maioria, sim. Sim. Pelo que eu vi aqui, são maiorias no Escritório Brasil. Tá? Então, essa é a nossa equipe no Brasil, das Nações Unidas. Aí, aqui, para contatar a ONU, vou mostrar aqui para vocês. Onde fica a ONU? Eu já fui lá, Marocá. Eu estava em Brasília. Eu fui lá, Marocá, disse, meu Deus, aqui que é a ONU, que chique. Ela fica em Brasília, ali na quadra 802, lote 17, setor de Baixadas Norte. A primeira vez que eu recebi um e-mail da ONU, eu disse, meu Deus, eu não acredito, recebi um e-mail da ONU. Então, é muito interessante a gente saber que a ONU existe, que ela é muito mais perto do que a gente imagina, né? Porque a gente tem o escritório da ONU em cada um dos 193 países que a ONU faz parte, tá? Então, você pode seguir a ONU aqui, ó, no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Por exemplo, se você bota aqui Instagram, tem o perfil da ONU, para vocês seguirem, ONU Brasil. É muito bom esse perfil, tá? Vale a pena, porque aqui mostra bastante coisas. Essa aqui é da ONU Brasil. Se a gente for aqui, tem Facebook, tem Twitter, tem a parte do YouTube, que eu gosto muito, que é a parte que tem vídeos. Olha só, o canal da ONU. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, tem os vídeos aqui, ó, para vocês conhecerem. E assim, gente, falar de direitos humanos é falar de ONU, né? A gente tem aqui, ó, as mulheres nas missões da ONU, né, quanto aos direitos humanos. Aqui tem as campanhas globais, né? Então é muito bacana você depois tirar aí uma tarde, por exemplo, para falar, ó, aqui tem a minha pesquisa do doutorado, que eu, inclusive, eu assisti o vídeo, que é trabalho escravo, né? Então, é muito interessante, porque traz aqui, ó, o secretário da ONU, quando foi vacinado, ele foi vacinado e falou da importância da vacina. Então, é muito bacana, gente, a gente saber que tem uma organização mundial, né, para as questões de direitos humanos. Aqui nos canais, vocês podem ver, a gente tem vários canais, tá? Ó, Unesco, tem aqui a ONU Mulheres, Árabes. Aí também, assim, tem que saber também aqui outras línguas, porque muitos dos canais são em outras línguas, mas a gente tem aqui o do Brasil na ONU. O que eu fico triste é que é muito pouca gente que se inscreve. Tipo, aqui eu só tenho 86 inscritos na missão do Brasil, que teve nos Estados Unidos, sabe? Voz das Mulheres Indígenas, 144. Então, a gente observa que é muito pouca gente. Ó, do professor, 35 inscritos. Então, a gente precisa também reverberar esses canais da ONU para que também a gente possa explodir, né, em likes e em vídeos também, tá?
Olha, a ONU completou 75 anos em outubro de 2020, né? Vocês sabem que ela é de 45, então em 2020 ela completa 75 anos, ela faz live. Boa tarde, Opa. eu sou Valéria. E aí ela faz lives e é bom vocês também depois conhecerem. Sim, voltando lá. Tá, aí vamos aqui para o site da ONU. Então, primeira coisa que a ONU faz é o quê? Manter a paz e a segurança internacional. Segundo, proteger os direitos humanos. E esse termo direitos humanos, ele foi mencionado 7 vezes quando foi fundada a ONU. Tá? E se tornou, então, o princípio orientador da organização. Em 1948 surge, então, a Declaração Universal, que foi aquela que a gente estudou na nossa primeira aula. Por quê? Porque foi a primeira vez que a gente trouxe o tema de direitos humanos sobre a esfera internacional, e não a gente pensando só em Brasil, certo? Então, segundo o papel da ONU é proteger os direitos humanos. Terceiro, prestar ajuda humanitária. Vocês sabem que a ONU ela tem essa cooperação internacional na solução de problemas internacionais, seja de caráter econômico, social, cultural, humanitário. Então, quando a gente, por exemplo, está em vista de alguma catástrofe, a ONU ela interfere. E ela faz isso desde a Segunda Guerra Mundial, quando ela viu o continente devastado da Europa e ela ajuda a reconstruir, né? Mas lembrando que ela precisa da comunidade internacional para colaborar nessas operações de ajuda humanitária, principalmente a desastres naturais e os desastres provocados pelo homem, né? Então, por exemplo, o Brasil, quando ele tem um desastre internacional não, quando ele tem um desastre, ele pede ajuda para a ONU, por exemplo. A ONU, ela contacta com os países lá do velho mundo e os países começam a mandar dinheiro ou começam a mandar ajuda humanitária. Kits de primeiros socorros, kits de barracas com colchão, com lençol, kit de cesta básica. Vocês já viram que vai passando aviões e joga os kits, se for catástrofes de tragédias, as pessoas, por exemplo, acidente de avião. Então, as ajudas humanitárias, quando a ONU pede, elas são disparadas, né? Então, tá aqui a parte de ajudas. Quarto, ela promove o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, o que ocorre aqui? Aqui ela também quer melhorar o bem-estar das pessoas, como sendo um dos principais focos da ONU, ou seja, proteção do meio ambiente. Porque se a gente tem a proteção do meio ambiente, a gente oferece um melhor caminho para melhorar a vida das pessoas em todos os lugares, tá? Ela mantém o direito internacional. Lá na Carta da ONU, ela tem um objetivo que é estabelecer as condições em que a justiça e o respeito às obrigações decorrentes dos tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidas, tá? Então, é instrumento de direito internacional e os Estados-membros da ONU estão sujeitos à Carta da ONU, que é considerado um tratado internacional, tá? É ela que vai codificar os principais princípios das relações internacionais. E é isso, são esses cinco braços da ONU: manter o direito internacional, promover o desenvolvimento sustentável, prestar ajuda humanitária, proteger os direitos humanos e manter a paz e a segurança internacional, tá? Outra coisa, onde que a ONU trabalha? Em todo o mundo, na África, nas Américas, Ásia e Pacífico, Europa e Ásia Central e no Médio Oriente. Então, quando você clica, por exemplo, aqui no Médio Oriente, ela vem mostrando aqui, que o centro das atividades da ONU está lá em Beirute, no Líbano, e ela vem explicando qual é o objetivo, qual é a questão de como é que está lá a Unicef, como que está lá o Programa Mundial de Alimentos, a OMS, a questão do NAIDS, né, que é do HIV e AIDS, a OIT, enfim,
como que está esse organograma, melhor dizendo, dentro do Oriente Médio. E assim, se vocês tiverem interesses, vocês podem vir aqui, Américas, onde nós estamos, né? Aqui entra a do Sul, a Central e a do Norte. Só lembrando que na do Sul não é no Brasil, é em Santiago, no Chile, tá? No Norte está em Nova York, Estados Unidos. E lá na América Central, né? Está no Caribe. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembrei. Na ONU América do Norte, Nova York, o Centro de Atividades ONU América do Sul, Santiago, e para a América Latina e o Caribe. Ótimo. Então, ela não definiu de outra forma que não seja essa. No caso da África, aí ela definiu em Nairobi, Quênia, e Addis, que fica ali na Etiópia. Né? Então, muito interessante, gente, porque a gente tem uma noção do todo. Às vezes a gente fica só na ONU Brasil, mas é interessante depois você vai passando aqui o mouse e vai vendo como é que está na Ásia, né? Que fica ali em Bangkok, também tem ali em Tóquio, tá? Os escritórios no que concerne a Ásia e Pacífico. Vale a pena você depois olhar, tá? Depois eu queria que vocês entrassem aqui, em documentos. Deixa eu botar aqui em português. Aí aqui, nos documentos, eu queria que vocês olhassem a Biblioteca Digital da ONU e a coleção de tratados da ONU, guia de pesquisa, anuário. É muito importante esse anuário aqui, tá? Para que vocês tenham acesso. Aqui eu acho que eu não vou conseguir português, mas por aproximação acho que dá para a gente entender o espanhol, até porque, gente, na América todinha, só o Brasil que fala português, né? É complicado mesmo, mas eu acho que eu consegui. Só a gente fala português, é complicado, né, gente? Uma América do Sul todinha, América Central também, só a gente fala português, mas enfim, mas consegui aqui. Então é legal porque tem aqui os documentos, eles têm avançado muito nessa questão de explicar para a gente sobre o coronavírus. Sim, aí bem aqui, documentos. Deixa eu ver se eu vou onde que eu queria de novo. Anuário. Está aqui, sempre traduzir. Conseguimos. Tá? Então, o que é o anuário? Todo ano eles lançam uma coleção, né? Então tá aqui todas as coleções, desde o lançamento, como eu falei, ela foi lançada em outubro de 45, não tinha como fazer um anuário em novembro e dezembro, né? Então começou aqui, 46 para frente, todos os anuários até hoje. Olha lá. Não sei se vocês sabiam que existia isso. Espera aí que eu passei muito. Aqui eu tenho até 2014. Eu não sei cadê os outros anuários. Até 2021. Porque aqui parou em 2014. Não sei se vai para um outro site. Tá? Mas vocês podem navegar aqui. Por exemplo, deixa eu ver esse último que eles colocaram aqui, 2014. Aí está aqui o volume. Baixar página em PDF. Aí está aqui. O problema é que está em inglês, né? Mas deixa eu ver. Mas aqui é só a capa. Então, gente, vai ter que ir passando por aqui mesmo, tá? Vai passando aqui, próxima página, aí você vai lendo. O problema é que tem que ver se ele está em
português, senão vai ter que procurar algum programa que converta. Enfim, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui no Faça a Sua Parte, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu não sei se vocês já viram aquele ator, quer dizer, esqueci o nome dele agora, que ele fica geralmente na Globo falando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É justamente essa campanha da ONU, esqueci o nome dele. Autor da Globo. Um ator, perdão, da Globo. Tá? Aí aqui tem as histórias, as principais atividades, depois vocês dêem uma olhada, tá? Nas publicações também, nos vídeos, e era isso, queria abrir a aula falando sobre o site da ONU. Essa declaração aqui a gente já estudou, lembra? Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí eles fizeram aqui a ONU e o meio ambiente. Bom, quando a gente fala de direitos humanos... É aquele Matheus Solano? Matheus Solano, exatamente. Obrigada, é ele mesmo. Você já viu o que ele fala? Vamos tratar dos princípios do desenvolvimento sustentável? Aí ele fala, ele mesmo. Às vezes a gente não entende, né? O que fala é aquela ali dele, mas é isso aqui mesmo, do Matheus Solano, exatamente. Estava até procurando aqui para mostrar o vídeo, mas não sei se tem aqui, que ele faz essa campanha publicitária. É ele mesmo, Matheus Solano. Tá? É isso. No mais, vocês vão navegando aqui. Eu tentei mostrar a maior parte aqui. Tudo que rola de notícias aparece aqui, tá? Tudo que fala no nome de ONU, Unesco, OPAS, OMS, aparece aqui no centro de notícias. Então, só para vocês verem, hoje é dia 18 de março, né? Confirmado aqui, 18 de março. Só para vocês verem, no mundo já saiu aqui, ó, OPAS, Unesco, CEPAL, Organização da Sociedade Civil, Igualdade de Gênero, ou seja, só hoje já fizeram 5 matérias com o nome da ONU. Aí, dia 17 de março, tem aqui, ó, muito bacana, né? A Uber se juntou com a Unesco, muito legal. É uma forma também, gente, da gente ficar sabendo o que está acontecendo, né? E o que a ONU está fazendo aqui nessa parte de centro de imprensa, é a parte que eu mais uso para ficar sabendo, né? Por exemplo, esse alojamento de trânsito lá em Manaus, que tem 10 mil refugiados. Aqui no Maranhão, teve uma época que a gente estava recebendo muitos venezuelanos, né? Hoje já até diminuiu tanto, mas no Acre, Manaus, tem muitos. Então, a ONU disponibiliza camas para essas pessoas. Olha, esses boxes aqui, cada box desse seria uma casa. Aí mostra aqui o Leonardo, querendo ser jogador de futebol, coitado. Ali alojado, né, numa situação temporária, ninguém vai morar lá, né, no alojamento, como eu disse, é um alojamento de trânsito, mas é uma estratégia que a ONU busca para não deixar essas pessoas na rua, tá? É isso. Tem o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Vocês viram essa polêmica que está no Peru, gente? Em que as pessoas estão querendo passar para o Peru, os refugiados, e não conseguem. Aí liberaram, né, a fronteira porque estava prendendo os caminhões. E aí, quando prende a parte econômica, eles começam a soltar a possibilidade dos refugiados entrarem, tá? Aqui está as histórias. Enfim, vamos lá. Era isso que eu queria mostrar. Ah, tá, deixa eu ler aqui. Ah, Samara, era do e-mail, né, Samara, que você estava falando? Foi, nunca mais esqueço quando eu vi esse e-mail. João Paulo está dizendo que a prima trabalha na ONU dos Estados Unidos. Ai, que chique. Só que ela foi designada para ficar 2 anos na África. Que chique, João Paulo. E ela está gostando? Que
Que chique. Me fala aí, ela está gostando de trabalhar lá? Porque na África é pesado, né? Todo mundo fala, mas que é uma, é uma recompensa muito grande, né? Ela é médica, é? Ela é o quê? Ela é formada em Relações Internacionais. Ai, que chique. Na UNB, ou seja, ela se formou para atuar mesmo nessas organizações, entendi. Perfeito. Perfeito. Então vamos voltar lá para os nossos slides. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma coisa. Rapidinho, gente. Queria ver se eu achava aqui um negócio aqui para vocês. Enfim, quando eu achar, eu mostro aqui. Vamos lá. Sim, então, nós estávamos aqui, ó, súmula vinculante 25 do STF. Agora nós vamos vir para cá. Próxima súmula, então, vamos falar de direito penal, tá? Olha só, nós sabemos que lá no direito penal temos institutos como a suspensão condicional do processo e a transação penal, ou seja, uma espécie de acordo, né? E aí eu pergunto para vocês, e no caso da Lei Maria da Penha, isso é aplicável? Olha o que o STJ vem falar para a gente, que não. Porque isso não é muito fácil, né, gente? O crime compensa, né? A pessoa vai, comete violência doméstica, agride a esposa e depois faz uma transação penal. Então, não. E pode ter a suspensão condicional do processo? Também não. Por quê? Porque também seria um benefício aqui para esse agressor. Então, o STJ vem e diz assim: transação penal e suspensão condicional do processo não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Concordam? Eu concordo, porque é para resguardar os direitos humanos dessa mulher. Mas se vocês não concordarem, pode falar também. É só explicar e fundamentar. Não tem aqui certo, não tem errado, tá? Professora, eu concordo, porque a partir do momento que a gente dá um benefício a um crime,
A Ah, gente dá abertura para que esse criminoso continue cometendo esse crime, para que ele sempre cometa o crime, já que ele sabe que ele vai ser, por essa benfeitoria, então ele sempre vai cometer esse crime, então ele já sabe que ele vai possuir essa passada de mão na cabeça dele pela justiça, então ele vai sempre cometer novamente. é, até porque a transação penal é um instituto despenalizador, né? Pois não. Queria falar que que saiu recentemente no jornal, na verdade, que o STF ele Ah, proibiu o uso da tese da defesa da legítima, sim, dignidade perfeito. humana, porque em casos de tentativa de feminicídio ou qualquer tipo de agressão contra a mulher. Saiu até no jornal, eu procurei bem aqui, Isso ó. vai ser, inclusive, É, a atividade de vocês, o segundo bimestre. ó, Vai ser analisar esse voto. tem Pode falar. na. Eu achei o link. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por violar os princípios da constitucional da dignidade da pessoa humana. Aí continua e vai falando sobre os casos de feminicídio e tudo mais. Isso. Então, estou até anotando aqui para não me esquecer que o segundo TDE, ou seja, a segunda atividade, no caso, o segundo bimestre, vai ser vocês analisarem os argumentos do voto, né, do ministro, que, graças a Deus, para vocês verem como tudo demora no Brasil, né, somente em 2021 foi colocado por terra essa tese da defesa da honra, matar por honra, né, pelo defender a sua honra, como se a honra do homem estivesse entre as pernas. Até colocando aqui, Professora, que aí vocês já ficam logo sabendo qual vai ser a atividade. Se alguém quiser, né, já ir se debruçando para já deixar pronto, pode falar. eu queria que a senhora explicasse novamente a súmula, porque eu não entendi. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é suspensão posicional do processo, que eu acho que vocês já não viram isso em direito penal. Já viram, gente? E transação penal? Não. Tá, então vamos lá. Bom, o que é a transação penal? É quando o réu é primário, tem bons antecedentes, possui boa conduta social, ele pode ter o benefício da transação penal. Aí você imagina só, imagina que esse agressor, ele nunca tinha agredido antes a mulher dele, ele possui uma boa conduta social, então ele teria, em tese, o benefício da transação penal. O que é transação penal? É um acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir uma pena antecipada de multa ou restrição de direitos. O processo é arquivado, ou seja, ele não vai para a cadeia. Ele tem ou os seus direitos restritos, exemplo, não pode viajar, né? Alguns direitos que estão lá elencados no Código Penal, que vão ser restritos. E, no caso, ele pode pagar multa, tá? E, no caso da suspensão condicional do processo, é um benefício que é oferecido pelo Ministério Público, no qual o acusado cumpre condições fixadas pelo magistrado. E se ele cumprir essas condições, a punibilidade dele é extinta. O que isso quero dizer? Que seria muito benefício para quem bate mulher. Então, não pode aplicar esses dois benefícios no caso de delito sujeito a um rito da Maria da Penha. Entendeu agora? Sim, professora, obrigada. Tá. Agora vamos lá abrir, por favor. Deixa eu abrir aqui, só para confirmar o artigo. Professora,
Oi, Um questionamento para a senhora, mas a deixa senhora só eu quer, fazer o que eu quero aqui rapidinho. tudo bem. Sim, pode falar. A senhora concorda com a transação penal? Se eu concordo? Não, não concordo. Eu falei que eu concordava com o STJ de ter tirado essa possibilidade dos Não, digo agressores. assim, no geral, Ah, porque no geral, eu na concordo minha dependendo percepção, da situação, entendeu? Dependendo do caso na minha concreto. percepção, sim, eu, já na minha visão geral, lendo ela assim no cru, eu acredito que é como se legalmente eu pudesse comprar parcialmente metade da minha pena, que eu pudesse sair ileso, me Sim, o crime abstendo de metade do compensa? meu. Oi? Como se o crime compensasse? É como se metade dele existisse e metade dele deixasse de existir. Só que essa metade deixasse de existir a partir do momento que eu entregasse alguns dos meus direitos ou pagar. Entendi, mas presta atenção. Esse instituto foi criado pelo legislador, né? E quem oferece esse instituto é o Ministério Público. Então, assim, não é algo que, do ponto de vista legal, não é algo errado. E também não é para todo tipo de crime, né? Ele está lá na 9.099, que é os crimes de menor potencial ofensivo. Vamos ler aqui o artigo 76 da Lei 9.099, que é ele que trata sobre esse instituto da transação penal. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá. Havendo representação ou tratando-se de crime de penal, ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz pode reduzir até a metade. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo, não indicar as antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Então, o juiz ele pode ou não pode acolher essa transação penal. Imagina que se o juiz acolhe a proposta, ele aplica, então, né, a pena de restritiva de direitos ou multa, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos, mas não fica como condenado, né? Dessa sentença cabe apelação. E o mais assim interessante, que aí sim eu concordo contigo, que pode ser que o crime compensa, é que diz que não constará na certidão de antecedentes criminais. Então, nesse sentido, eu fico pensando que o crime compensa porque nem ficará lá nos antecedentes criminais, né? Salvo, como eu disse, para o próprio juiz saber que houve essa transação para ele fazer essa contabilidade desse prazo aqui, porque só pode ter uma transação em 5 anos. Pode falar no microfone, o que você acha? Eu continuo com o meu No caso, pensamento. tu achas que não Eu deveria ter entendi, eu não, compreendi, eu compreendi um instituto, que né? eu compreendi, mas acredito que, por mais que seja aplicável em crimes de Menor teor potencial ofensivo. baixo,
mais brandos, é como se eu estivesse anulando metade da minha pena, apenas pagando multa ou É entregando isso mesmo. metade dos meus direitos. Não é como Entende? não, é isso mesmo. Fica convertido mesmo em pena restritiva ou E acaba que ele ainda multa, né? ganha por benefício, não estando Não fica previsto na o crime que certidão ele de cometeu. antecedentes criminais. Uhum. Eu concordo contigo nesse sentido também. No caso, vamos ver a questão da suspensão condicional. É outro artigo, na mesma lei, 9.099. Vamos lá. Não deu tempo, professora. Oi? A senhora falou comigo? Não, estou dizendo que agora a gente vai ver o caso da suspensão condicional. Ah, sim. Tudo. Já vimos da questão da transação penal. Qual é o artigo da transação penal que eu falei para vocês lerem? Qual foi? O da transação penal é o artigo 76 da Lei 9.099. Isso, deixa eu só botar aqui nos slides, observação. Lê artigo 76 da Lei 9.099, quanto à transação penal. Aí vou colocar aqui. No caso, quanto à suspensão condicional, quero para vocês lerem o artigo 89. Então, vamos lá, ler o artigo 89. A mesma lei que fala de suspensão condicional do processo. Duas observações aqui, que é na hora que vocês estiverem estudando, para a prova já saber. Na verdade, 77, não. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Código Penal. Pode ler também o 77 do Código Penal. Não precisa ser da lei dos crimes de menor potencial ofensivo, não. Pode ser do próprio Código Penal. Corresponde ao 77. Então, vamos lá, Código Penal. Deixa eu colocar aqui para vocês lerem junto comigo. Olha só, o 77 do Código Penal, ele vai dizer assim, ó, suspensão condicional da pena. Quais são os requisitos? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no 44 deste Código. O que eu disse para vocês lá, o 89, né, da lei de execução, é esse aqui, ó. 89, vamos ler também. Nos crimes em que a pena combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, proporá
poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, que é esse artigo 77 que a gente leu. Parágrafo 1º. Se ele aceitar, o acusado e o seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições. São 4 condições. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca, né, que eu estava falando, viajar sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juiz uma vez por mês, mensalmente, para informar e justificar as suas atividades, o que você faz, o que você trabalha. Então, são esses 4 requisitos, tá? Nada disso aqui pode ser na Lei Maria da Penha. Entenderam? Dúvidas? Podemos passar para o próximo. Sim. Beleza. Então, quando vocês forem ver isso lá em direito penal, vocês já ficam sabendo o que é. Quando o professor falar, ixi, a gente já sabe, ó. Professora, mas esse artigo que trata, o artigo que trata da ação penal na Lei 9.099 é o 89 ou é o 86? Deixa eu olhar aqui. É o 89. Quer ver, ó? Tá, obrigada. O artigo que eu falei dos requisitos. Eu até coloquei já aqui no slide, ó. Observação, artigo 76, que fala de transação penal, e o 89, que fala de suspensão condicional do processo. Por que a gente falou tudo isso, Bruno? Para dizer que isso não se aplica a sujeitos ao rito da Maria da Penha. Confere lá para mim a súmula 536, você está batendo? Alguém já conferiu? Essa que a gente está vendo, a 536. Sim, professora, bate sim. Né? Tá, então vamos embora lá. Próxima. Bom, a próxima súmula é a 542. Tá? Olha só, gente. Teve uma época em que a mulher apanhava, ia para a delegacia, tirava queixa. Isso aconteceu muito. Aí ela voltava para casa, e depois acontecia feminicídio. Agora, com a súmula 542 do STJ, acabou essa história de mulher tirar queixa. Porque a dona da ação penal não é mais a mulher, ela não é mais privada, não é mais a mulher. Agora é o que a gente chama de pública incondicionada. Ou seja, quem é o dono da ação agora é o Ministério Público. Então, a partir do momento que você fez a queixa, acabou, morreu fofão, não tem mais como tirar. Por quê? Porque é o Ministério Público que vai, a partir dali, ser o dono daquela ação penal. Tá bom? Fabiana, olha o horário, 5h20 já, para entrar em sala de aula. Então, meus queridos, com relação à súmula 542, entenderam que a ação penal relativa a crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública e incondicionada? Entenderam? Para quê? Para evitar que a mulher tire depois a queixa contra aquele marido, contra aquele namorado, contra aquele companheiro dela. Tá? Vocês já aprenderam em penal o que é ação penal condicionada, privada e incondicionada? A gente está estudando isso. Ah, é? E vocês já sabem? A gente está levando, né? Quem é que está ensinando? É o Maurício.
Ah, excelente. Show de bola. Pois é, então o que que vocês vão aprender lá com o Maurício? Deixa eu colocar aqui na minha aula disso, só para reforçar aqui esses conceitos com vocês. Então, olha lá, eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó, a gente tem ação penal incondicionada, em que, como eu falei, o titular é o Ministério Público. A ação condicionada representação, representação de quem? Do ofendido, né, em que eu tenho como titular o Ministério Público, mas se o Ministério Público deixar passar o ofendido ou o representante legal, ou o cônjuge, ou ascendente, ou descendente, ou irmão, pode intentar essa representação, e a gente também tem a ação penal privada, tá? Teve uma ADIM, que foi a 4424, no que o STF ele decide no julgamento dessa ADIM a atribuição de natureza incondicional da pena em caso de crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois eu vou até pegar essa ADIM para vocês trabalharem ela, vou ver se eu consigo até no segundo horário passar para vocês, tá? Foi ela que decidiu que ia ser ação penal incondicionada. Aí veio a súmula na sequência, tá? Justamente para quê? Para terminar com essa questão, né, de que a mulher ela pode ir lá reclamar e depois ela pode tirar a queixa como se fosse algo muito natural, né, como é em caso de calúnia, difamação, injúria, crime de dano, que são ações privadas, tá? É isso. Olha lá. Aí eu pergunto para vocês, tem que morar junto? O esposo e a mulher para casos de violência doméstica? Não, né, gente? Os direitos humanos, eles ultrapassam quaisquer barreiras. Então, surgiu a súmula 600 do STJ para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige que autor e vítima coabitem. Pode ser marido e mulher que vivem em casas separadas. Né? Isso tudo para quê? Para resguardar os direitos humanos daquela mulher. Ô, gente, eu digo mulher, mas pode ser um homem, né? Tem homem que apanha aí de mulher também, né? Pode ser o Lei José da Penha. Oi. Pior que eu já ouvi, eu não sei se é certo, mas parece que a Lei Maria da Penha, ela foi voltada mais para as mulheres, tal, mas hoje ela abrange também os homens, porque é um número pequeno, muito irrelevante comparado às mulheres, mas tem homem que sofre agressão sim, e eles Se eu são não me também engano, não amparados só por essa. homens, por exemplo, filhas, primas e qualquer pessoa que seja muito próximo da família que sofra algum tipo de agressão, ela também se enquadraria. Pois é, e vocês fizeram também a questão do Neymar. Eu só acreditei que o Neymar estava apanhando daquela mulher quando eu vi o vídeo, né? Senão eu não acreditaria. Vocês lembram daquele vídeo que a mulher postou e, na verdade, favoreceu foi o Neymar? Sim. Pois é, quando Teve eu olhei aquilo. É que também, além desse caso do Neymar, teve o caso do ator americano Johnny Depp,
fez Ele Piratas do também? Caribe e tal. A mulher dele acusou ele lá de agressão, tudo mais. E por causa disso ele perdeu vários contratos, ele até foi demitido da Disney, que ele fazia o filme lá dos Piratas do Caribe. E Nossa, ele é depois, maravilhoso, sim, e entendi. depois vazaram um vídeo dela conversando com uma amiga dela, que ela tinha simulado tudo, porque eles iam se separar, e ela não queria, ela queria então ficar com a casa e outras coisas. Aí vazaram isso e depois só deu pra ela. Olha aí, eu não sabia. Nossa, ou seja, ela se utilizou da situação, né, que as pessoas achariam que fosse ele batendo nela, né, e na verdade foi ao contrário. Caramba, Igor está dizendo sim, sim, entendi. Então, queridos, vamos lá. Lei 11.340, vamos ver que artigo 5º é esse que a súmula se refere. Leia para mim, por gentileza, esse artigo 5º, o inciso 1, 2 e 3, e o caput. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 1º. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas com um vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, Foi isso unidos por que a laços colega falou, né? Dos primos, dos irmãos, tudo no âmbito da família. Pois não. unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Ó, é até legal, porque aqui a própria lei já traz essa questão de independentemente de coabitação, mas isso surgiu muita situação lá no STF. Foi por isso que foi necessário colocar aqui o artigo 600, que não se exige coabitação entre autor e vítima, tá? Então, pode ser pessoas que moram em casas separadas, como namorados, e até mesmo esposo e esposa. Tem uma observação aqui que eu quero fazer, que é o seguinte: depende de orientação sexual, essa lei é só para homem e mulher? Ou pode ser mulher com mulher, homem com homem, ou seja, relação entre gays? Independe, né, gente? Então, tá lá no artigo 5º, parágrafo único. Vamos lá. Olha lá. Parágrafo 5º. Não, parágrafo único do artigo 5º. As relações pessoais independem de orientação sexual. Bruna, por que você está falando de violência doméstica? Porque lá no artigo 6º diz claramente que é uma violação de direitos humanos. Olha lá, artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Vou fazer questão até de colocar aqui nos slides. Atenção. O artigo 6º. Aqui não precisa. Beleza, já vou até colocar aqui nos slides, para vocês não terem nem dúvidas um dia quanto a isso. Tá? Para cá, senão não vai caber a ler.
Mataram? Então, percebam que as súmulas que eu estou mostrando para vocês são sempre súmulas que violam os direitos humanos, né? Então, por exemplo, nós vimos lá aquela súmula, começou com a do uso de algemas, que viola os direitos humanos, depois a questão do estupro, né, de vulnerável, depois a questão, a gente entrou aí no âmbito da mulher, né? Falar nisso, essa súmula aqui, ó, da insignificância, eu vou até botar ela perto daquelas das mulheres, para ficar todas as mulheres juntas. Vou botar para cá. Fica todas as súmulas que falam sobre mulher juntas, fica mais fácil de entender. Deixa eu jogar essa daqui para cá. Gente, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? Eu estou só colocando para cá, porque eu achei que fica melhor quando a gente vai estudar, olhar o compêndio de súmulas de direitos humanos das mulheres. Então, tá aqui, ó. Sobre o de vulnerável, sobre a questão da mulher que renuncia a alimentos, a falta de estabelecimento penal, aí plano de saúde está junto, questão de prisão civil, depositário e fiel, aí vem aqui as súmulas, apertado, né? Vou tirar daqui algumas. A letrinha vai ficar muito pequititica. Ô, gente, isso é coisa de mulher, né? Mulher é tudo perfeccionista. Duvido se homem ia fazer isso. Ah, deixa assim ver. E aí, agora, quando eu tiro uma súmula de um lugar, eu não tenho mais espaço para as outras, como é que faz? E aí, tira uma e fica o espaço da outra apertado. Olha aí, não tem nem onde botar essa, gente. Tá, sei, vou botar aqui. Pronto. Fixou. Bom, vamos lá. Estou aqui, ó, na 600. Beleza? Agora nós vamos para a súmula 74 do STJ. Olha só, súmula 74 do STJ, próxima. Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil. Bruna, pode parecer óbvio, mas na prática não é óbvio. Por quê? Policial, quando vê uma pessoa, já vai logo dando baculejo, como eu digo logo. Ah, esse aí é de menor. Ele nem sabe. Ou esse aí não é mais de menor, não. Esse aí é maior. Olha para a cara dele e pá, começa a bater. Gente, não existe reconhecimento de menoridade de réu por policial, por achar que é maior, por achar que é menor. Sempre tem que ser por documento hábil, RG, CPF, carteira de trabalho, o que tiver lá, data de nascimento. Já viram muito isso, não já? Cadê vocês? Professora, Okay. o difícil tipo, mostrar a ilegalidade do policial fazendo isso para provar, né? Porque se já é difícil no nosso sistema atual. É verdade. E o que eu fico mais triste é de ver, principalmente quando vai fazer aqueles baculeios de ônibus, né? Eu reparo muito isso, que já parte do pressuposto que está todo mundo errado, não deve ser assim, né? E que, olha a cara da pessoa, esse aí já é maior de idade, leva para a delegacia, assim que eles fazem, geralmente, né? E a pessoa nem é maior de idade, bota na delegacia, no camburão, algema, isso não pode ser feito com os menores. Então, fica aqui a ressalva da súmula 74, que diz o seguinte, olha, para saber se alguém é maior ou menor, não é pela característica física, não, tá? É pelo documento hábil. Professora. Porque menor não pode ser algemado, menor não pode ser colocado em camburão, e geralmente isso já aconteceu, por exemplo, com pessoas que eu conheço, que levaram, na época de marafolia, levavam em camburão, algemado, e chegava lá, aí a família, você não pode fazer isso, ele é menor, não sei o quê. Menor, ele tem cara de maior, mas, gente,
Eu não professor. sabia. Oi. O que eu ia dizer mesmo? Eu lembrei. É que mesmo a gente mostrando o óbvio, né? As pessoas pensam que a gente está defendendo bandido ou algo do tipo, sendo que a gente só está sendo humano, sabe? É verdade. Só está dizendo a verdade, né? Que a pessoa é menor, né? Professora, Oi, pode falar. Josimar, é que eu retornei aqui agora que eu pude acompanhar a aula e voltei. Com Oi, relação Juscelino. ao tema aí, com relação a esse tema, Ah, é bom também a gente frisar, né, que com relação a essa aparência, já existe também, já existe, é, eu não sei se no STJ ou no STF, ah, os julgados, no certo. sentido, por exemplo, que uma menor que está numa festa, que ela entrou numa festa, e chega lá, o cara conheceu a pessoa, conheceu essa menina, e ele não entrou nem com questão de idade, e nada, e configurou, tipo, erro de tipo. Ele achou que naquele ambiente ali não poderia ter uma pessoa menor do que 18 anos, Sim. e aconteceu que foram Hotel. parar no motel e tiveram relação, entendeu? E Ah, depois a menina que entrou com ela, juntamente com a família, teve um caso emblemático aqui em São Luís. foi mesmo. Ela quiseram condenar a pessoa. Então ele Essa defendeu a pessoa era tese, menor, era? ele defendeu a tese, professora, de Ah, que ele estava num ambiente que não poderia estar uma pessoa menor do que 18 anos. E ela não ia chegar ali numa festa. a culpa é do segurança, né? Que não verificou a carteira, né? O ambiente, exatamente, a responsabilidade ali, a tese jogou para estabelecimento que aceitou estar com uma pessoa ali e pediu a documentação, porque acontece muito isso, professor. É verdade. Até em casa digamos, casa Prostituição. de prostituição, Ah, de ter menor ir lá, porque eles vão. Porque tem menina que tem 15, 16 anos, que aparentemente você pensa que ela já tem mais de 18 anos, entendeu? é Eu sei verdade. que a tese levantada realmente recaiu sobre a responsabilidade do estabelecimento, entendeu? Que eles realmente não pedem documentação, a maioria não pede. Nem para show, Ou nem então, às vezes, para. pede só pro forma, só para fazer aquele cartão para botar as bebidas na comanda, né? Exatamente, Quando é exatamente. para ganhar dinheiro, né? No caso. Então a gente tem que ter cuidado com essa aparência e o certo mesmo é pedir a documentação, até com uma súmula de, né, para a pessoa aprovar. Você não pode estar no benefício da dúvida, né, professor? É Se verdade. tem ou não. É verdade, porque isso é muito ruim do ponto de vista de que também tem gente que mente idade, né? Tem gente que, Muito. por exemplo, aqui nessa aula tem gente menor de idade, eu fico até preocupada aí, essa galera não está mentindo. Marcelo, né? Todo dia tem Professora, gente vira e fazendo mexe, a isso. polícia para Marcelo. É bom ele prestar atenção nessa aula e aprender as coisas que ele tem que fazer quando isso acontecer, viu, Marcelo? Marcelo, quando é que tu vai ser maior? Ah, só Deus sabe. Doutora, o Marcelo é inimputável, né? A gente Pois tem que ter é. cuidado. Então, assim, cuidado com o Marcelo, gente, porque ele pode cometer crimes aí, que na verdade ele nem comete crime, e comete Viu, infração, gente? e todo Cuidado mundo vai comigo, para eu vou cadeia e culpar Marcelo fica vocês. rindo. Eu vou culpar vocês se eu cometer algum crime, viu? Aí o que acontece? É mesmo, é? Nem pode, né? Porque ele não é menor. Que grande, rapaz. Tomara aqui. Marcelo bebe, é? O Marcelo está Mas ele parado tá por isso, até contando está aqui tudo está como é que é o criança e esquema adolescente, dele para ir gente. comprar bebida. Gente, parem de me explanar, gente, por favor. E esse plano é cheio de gíria. Ai, ai. Edson, por que tu chegou agora?
tentou entrar, né? Tentou entrar até as 14h20. Deixa de Miguel, Edson. Que não estava disponível, Edson. Se está lá no sistema da Facam e o povo. Só tu que não conseguiu entrar. 28 pessoas conseguiram. Mandou mensagem para Alexander. Ainda vai, aí tu ainda quer me dedurar para Alexander como se eu tivesse errado. Tu que tá errado, Edson. Você abriu? Foi. Tá lá no. Aqui tu quer meu contato, Edson? Edson, pelo amor de Deus. Tu não tem o contato do líder? Olha aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, como é mentira tua. Quando tu entra lá no site da Facam, tu bota aqui, ó, direitos humanos. Aqui, ó. Aula do dia 18 de março, tá aqui o link, ó. É só pegar o link aqui, aí Ctrl+C, aí bota aqui, Ctrl+V e dá um Enter. E também o líder Otávio, ele tem... Ah, tu não tem o contato do líder Otávio? Pois anota aí. Faz o seguinte, passa teu número, Edson, faz o contrário, que o Otávio ele vai te botar lá no grupo. Otávio é procurado, professora. Não pode ficar passando o número dele assim, não. Ao contrário. Ó, Edson, anota o número. Quer dizer, Otávio, anota o número do Edson Nascimento. Tu entendeu? Aí, quando tu não tiver, tu vai lá no link da aula. Tu já tem acesso à aula? Pois é, se tu tem acesso, é só ir lá. Não precisa estar mandando mensagem para o Alexander, não. Eu não gosto quando o Alexander fica me cobrando essas coisas. Por isso que ele não me mandou mensagem. Porque ele sabia que estava lá. Como é que não está aparecendo, Edson? Se eu acabei de te mostrar lá que está aparecendo. Pois é, pô, vai lá e apaga a tua mensagem, que tu que tá errado. Hora do café. Hora da merenda. Apaga que dá tempo, é verdade. Agora eu estou esperando algumas horas, é verdade. Ou então vai lá e diz, professor, me enganei. E se a Alexandre me manda mensagem me cobrando isso, eu vou salvar teu nome no dia do juízo final. Tô brincando. Hora do café. A gente volta daqui a meia hora. Tchau. Então, queridos, estávamos nesse debate da súmula 74, que diz que para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil, para que não ocorra qualquer tipo de ingerências, né? Melhor dizendo assim, ingerências. Vamos lá? Próxima informação. Deixa eu só colocar aqui no computador. Pronto, já está carregado. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Beleza, Paulo. Já fizeram trabalho, gente, lá que eu passei para vocês? Deixa eu ver quantas pessoas já entregaram esse trabalho. Já não Professora, finalizou, não né? vou lhe mentir, aquela leitura é muito chata. Mentira! Eu achei bacana, eu só não consegui chato. interpretar o suficiente alguns pedaços para fazer. Porém, eu Eu ia teria dar entregado muito, 2 dias atrás. Mas, como Como é que a prova foi leitura é chata, uma leitura sempre agradável, um caso que poderia acontecer com qualquer um de nós, de ser abandonado afetivamente. Será que ele não está falando de outra coisa, Pois é. não? Ele se enganou? E, professora, Oh, eu achei tão agradável, gente, esse resp aqui.
Podia acontecer com qualquer pessoa. Achei super agradável. O prazo está estendido até que dia, professora, para entregar? Até dia 31. É. Hoje é 18, tem tempo. E, Tá? professora, 11 pessoas. eu comecei o trabalho, exatamente para dar um parecer exatamente sobre esse tema. Aí a pergunta que eu lhe faço. Aí a controvérsia também nesse assunto, apesar do julgado ter sido favorável à pessoa dessa, não é não? O que eu quero que tu fales, né? Certo. Base legal lá, utilizada no relatório, no voto. Aí, depois que você superar isso, você pode dar sua opinião pessoal. Mas primeiro faça com base o que o STJ entende. Ok, professor. Era isso mesmo que eu queria saber. Obrigado aí, viu? Tá, falta 13 dias, viu, gente? 9 pessoas já entregaram aqui, ó. Alan, Eduardo, Jennifer, Laiane, Pedro, Jordana, Wilaiane, Edson e George. Olha aí, ó, Edson chega atrasado na aula, quando é para fazer atividade, faz direitinho. Aí, ó, 1h37 da manhã e estava acordado, postando atividade. Rapaz, Que bom, né? tá vendo? É o besta, né? Rapaz, tá vendo aí? Mas não é que não estava funcionando. Oi? É o quê? Não ouvi. Alguém falou? Ah, fala aí, Ela. Ah, agora fala. Porque ele já tinha enviado, aí ele disse que não tinha entrou na aula à tarde por conta da plataforma. Eu perguntei na plataforma que não estava funcionando. É verdade, Edson. Explica aí como é que foi isso. Realmente também não entendi essa. Se tu... Não, mas é verdade, Edson. Como é que tu conseguiu entregar a atividade e tu não conseguiu olhar onde é que É estava a porque quando eu aula? falei, eu não tinha ligado o microfone, aí por isso que eu não sabia que o microfone estava ligado. Entendi. Mas eu também fiquei agora aqui. Olha aí, Edson dizendo que é inocente. Rapaz, tu já foi lá na cadeia, Edson? Todo mundo diz que é inocente ali. Boa, mas tá aí, gostei do questionamento de Alan. Vambora. O que mais? Professor, uma vez a Alan estava assistindo novela e deixou o microfone ligado. Mentira. Tô dizendo. Professora, não era nova. É que eu tava vendo um vídeo no Instagram, Ah, e aí quando assistiu ela pelo notebook, se tiver algum som, ele ativa sozinho. Aí ligou foi mesmo? o microfone, e aí começou a zoar, eu fiquei morrendo de vergonha. Como é que ele ativa sozinho? É porque tem uma opção, que ele tá escutando um barulho e se eu quero que todo mundo escute esse barulho. E aí, do nada, o notebook ligou sozinho o microfone. Deus me defenderá. Já pensou? Professora, essas aulas online tem que ter muito cuidado, viu? Tem. Outro dia eu passei por um perrengue aí, viu? Que foi? O negócio é meio A complicado. professora gosta de Tava saber. fazendo outra tarefa, aí A professora é misturou. curiosa. Não, a gente. Professora, Mas ele dá um spoiler. misturou. Quer contar? Professora, até tentaram comentar naquela aula que eu faço lá do 10º período, lá, de Direito Sim. Contemporâneo. Ali, por mais mensagens que vieram, e na hora, eu não sei como foi do celular, eu estava usando o celular e o notebook ao mesmo tempo. E as mensagens começaram a aparecer no chat. Aí, minha sorte, eu não percebi nada. Minha sorte, porque uma Foi das tu que pessoas apareceu disse, cuidado com essas mensagens que estão chegando aí, pratica. Mas, Tá chegando aí. mas não foi tu que apareceu sem roupa, não, né? Como? Não foi tu que apareceu sem roupa, não, né? Graças a Deus, não. Ah, tá. Ok. Meu mais foi para. O meu mais Sem roupa foi. aqui, só o Marcelo, professora, que ele aparece direto sem camisa.
Olha E, aí, professor, o meu com mais palavras que não deveriam Maiane ser tá vigiando Marcelo debaixo do aparecer calão, sem né? roupa. É a Maiane. um pouco, mais ou menos, né? Olha, minha Mas tudo defesa já bem. disse que é muito calor aqui. Então, vamos É embora não, lá. Samara, aqui no meu quadradinho mostra mais o Otávio, o Marcelo, a Esté e tu. Aí eu fico olhando vocês. Ah, Ah, meu Deus, Marcelo, agora eu fiquei foi com medo. deixa de coisa, Marcelo. Vamos, professor, dar continuidade à aula. Então, vamos lá. Professor, e com relação às provas, já tem um calendário já de prova, não, né? Eu ia cobrar isso do Alexander hoje, né? E aí eu acabei não perguntando para ele. Mas eu creio que vai ser ali na primeira semana de abril, né? Geralmente é na primeira semana de abril, e depois em junho. Então eu creio que vai ser. Só que vocês sabem como é Alexander, né? Ele passa tudo de última hora. E aí a gente fica, às vezes, até sem saber. Eu estou me programando para a primeira semana, que eu acho que vai ser, porque geralmente é assim, né? Então vamos embora lá. Vou botar aqui o PowerPoint. Olha só, gente. Próximo. Súmula 545. O que diz a súmula 545? Por que ela é importante para os direitos humanos? Vamos lá. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 65, inciso 3, a linha D. Vamos primeiro entender o que está lá nesse 65, inciso 3, a linha D, para a gente entender o que o STJ quis falar sobre questão de confissão. Vamos lá. Vamos abrir o Código Penal. Qual artigo, professora? 65, inciso 3, a linha D. É 65, inciso 3, a linha D. Isso. Tá, eu vou ler aqui o caput e depois a linha. Tá, só um momentinho, deixa eu só Tá. ver se eu consigo achar aqui também. Pode ler. Vou botar aqui na tela aqui para o pessoal. Pode ler o caput Circunstâncias e depois o atenuantes. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. O ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Certo. Olha só, como ele leu, com circunstância atenuante. Se o agente ele confessa espontaneamente que ele é o autor do crime, e isso formou ali o convencimento do julgador, ali é um direito dele, é um direito humano dele, né, ter a sua pena minorada, tá? Por quê? Porque ele está colaborando com a justiça, confessando o crime. Gente, quando a pessoa confessa, imagina o tanto de despesas que o judiciário ele economiza, porque muitas das vezes tem que fazer o quê? Investigação, persecução penal, e isso dá muita despesa para a justiça, dependendo se o caso é complexo. Eu quero que vocês assistam, quem tiver Globoplay, e quem também não tiver, pode assistir, porque está de graça, o documentário da Marielle. Eu aproveitei para assistir, foram 10 vídeos, né? Vale muito a pena, porque uma conexão vai ligando à outra.
quanto que já se gastou para desvendar esse caso da Marielle, e até agora a gente tem, assim, possibilidades, né, deixa claro isso no documentário, possibilidades de quem realmente quis que acontecesse a morte dela, de quem realmente suposto mandante, supostos executores, mas imagina quanto que já foi gasto nesse caso para desvendar. Teve a questão do pedido da federalização, isso ficou muito claro, eu lembro que eu dei isso nas primeiras aulas para vocês, vou mostrar aqui, ó. Federalização, que está aqui, ó, no artigo 5º, parágrafo 3º. Cadê? Artigo 109, parágrafo 5º, que o caso Marielle foi destacado pela Raquel Dodge como uma grave violação de direitos humanos, e ela pediu a federalização, ou seja, ela pediu para o STJ o deslocamento da competência para a Polícia Federal investigar o crime, ou seja, a Justiça Federal, já que a estadual não estava dando conta. Alguém assistiu também o caso da Marielle, que está aparecendo na Globoplay, o documentário? Tá, e a Raquel Dodge fala desse artigo 109, inciso 5A, combinado com o parágrafo 5º. Isso é que eles chamam de, lá no filme, de federalização. Ou seja, é quando é mais interessante que aquele caso fique na esfera federal, por ser um caso de violação de direitos humanos grave, do que a estadual. E aí, eu quero que vocês percebam essas nuances, né? Eu falei assim, nossa, quando eu estava assistindo o documentário, isso aqui eu vou passar para os meus alunos de direitos humanos, porque é um caso em que, imagina se já tivesse tido a confissão, né? Como que não seria tudo mais rápido nessa questão? Mas os presos lá, o Elcio e o... Como é o nome, gente? Renan... Como que é o nome? Esqueci. Os dois que estão presos, eles não confessam. Pelo contrário, eles dizem que não foram eles, né? Que eles estavam bebendo no bar e que não foi eles. Só que o que acontece? O celular deles, dos dois, ficaram desligados de 5 da tarde, que foi o momento que o Elcio foi lá e buscou o outro companheiro, até as 9h30 da noite, né? E ela foi morta às 9h11. Deixa eu ver aqui o nome do outro que está preso. É Elcio de Queiroz. Esses são os supostos executores, tá? Do caso Marielle. E Rony Lessa. Eu falei Renan é Rony. E Rony Lessa. Então, o que está pegando é que a polícia só tem praticamente essa prova contra eles. E você não pode prender alguém, quer dizer, pode, né, porque eles estão presos, mas você não pode segurar uma sentença baseada em que o celular dos caras ficaram desligados no período de 5 da tarde às 9h30 da noite. Isso aí é uma coisa muito, sabe, muito fugaz, né? Isso aí é uma prova muito fraca, né, professor? Fraca demais, fraca. Esse crime, o próprio delegado fala que, em tese, foi o crime perfeito. Por quê? Porque, primeiro, ele não teve contato com a vítima. Então, ele não tem prova digital. Segundo, as câmeras foram todas ou não tinha câmera ou foram apagadas. Terceiro, não tem câmera que comprove no momento em que ele sai do carro dele, onde ele estava, no Cobalt, para o carro verdadeiro deles, né, de passeio. Ele sai do carro clonado para o de passeio. Sim, terceiro, o carro foi clonado, né? Foi de uma senhora. Essa senhora, graças a Deus, que conseguiu até provar que ela não tinha nada a ver com a história, por conta que
o carro dela tinha GPS, o carro literalmente foi clonado mesmo. Então, em tese, foi o crime perfeito. Aí tu vai sentenciar 2 caras, porque o WhatsApp deles e o celular deles, dos 2 estavam desligados, e que foram ligados só depois. Outra coisa, eles foram beber mesmo, de verdade. Só que ficou provado que eles chegaram 10h30 da noite para beber e saíram 5 horas da manhã, segundo as investigações da polícia. Professora, Oi? esse crime aí tem sido um grande desafio para toda a cúpula da polícia e do judiciário também. Diz que é o maior crime, né? Diz que hoje Uma professora relata o maior crime sem conseguir o desvendar. Meu irmão que trabalha na Polícia Federal, também é um dos irmãos, e nunca viram. Foi tudo detalhadamente, tudo meticuloso, entendeu? Sem deixar falhas. Sem deixar palhas, entendeu? São matadores de aluguel profissional. Altamente profissional. Agora, professor, eu queria só, com relação, nesse assunto em que a gente está tocando, com relação ao benefício do réu confesso, certo. E também se estende também para as pessoas que cometem crime de menor potencial possível, por exemplo, de trânsito, que também socorre a vítima, entendeu? Aí tem uma atenuante, entendeu, professor? Por exemplo, tá. A pessoa que liga para o 93, né? Ou então você mesmo pega a pessoa e presta socorro. Entendi. Porque é agravante quando a pessoa não socorre, né? Quando ela foge. E atenuante quando ela colabora, né? Muito bem. É quando ela só omite. Agora, existem situações que a justiça vê, o próprio código, tem situações que você, por exemplo, bate numa pessoa, você não pode socorrer, porque você está correndo o risco de ser lixado, né? Você está colocando a sua própria vida em risco. Em risco. Tudo depende do caso concreto, né? Verdade, professor. Perfeito. Gente, é isso mesmo. Então, eu quero indicar para vocês o documentário da Marielle, porque a Marielle, ela é um grande caso de direitos humanos, né, de violação de direitos humanos. Então, é importante vocês saberem que existe esse caso, saber que existe sim, né, nas minúcias, né, porque saber que existe todo mundo sabe, mas eu digo assim, saber detalhes do caso. E aí, completou 3 anos agora, dia 14 de março, e é uma boa data para a gente ver esse documentário. Eu aproveitei o domingo para assistir esses 10 capítulos. E a Globo, em homenagem a Marielle, colocou para não assinantes também do Globoplay. Então, não tem justificativa para não assistir. Bom, próxima súmula, anote lá, 338 do STJ. Súmula 338. Quando a gente fala de medidas socioeducativas, ou seja, para os menores, alô Marcelo, presta atenção, ou seja, para quem não comete crime, né? Mas sim infração, então eu não posso colocar ele como preso, mas ele vai arcar com as medidas socioeducativas. E o STJ já bateu o martelo que a prescrição também é aplicável para medidas socioeducativas. Então, assim como é aplicada para os maiores de 18 anos, é aplicada também para os menores, tá? Beleza? Eu digo isso porque tinha uma celeuma grande quanto a isso, se era aplicável, se não era aplicável, e o STJ bateu o martelo nesse sentido. Prescreve do mesmo jeito, tá? Tranquilo? Gente, até aqui alguma dúvida? Não, professora, suas aulas são bem leves de entender. O que tem no torrent? Também tá lá, é? Torrent. Ah, tá. Claro que é isso?
É uma Não é leve pirataria, pirataria, entendeu? sim, mas é porque Ah, isso é pirataria, é? Não é comprovado, É professor. pirataria. Não é comprovado. não. É tipo a pirataria da Disney, sabe? A da Disney pode. Mas os direitos autorais estão resguardados? Não, porque só para vocês saberem aqui, conforme a lei dos direitos autorais, né? Bom, vou até olhar aqui qual é o artigo. Professor, é porque, na verdade, Olha, só uma detençãozinha de 3 meses ali, só para dar uma refletida em Pedrinhas. Eu acho que vale a pena esse spa, né? Olha aqui, ó. professora, eu tô assistindo um filme Crimes de contra a 4 anos. propriedade Eu acho que 3 intelectual, meses vale a artigo pena. 184. Detenção, 3 meses a 1 ano, multa, violar os direitos. Aí estou vendo aqui que vocês estão, no caso, tem lá na casa de vocês, né? Então vocês estão tendo em depósito, né? Ou seja, na mesma pena, então sobe para uma reclusãozinha aqui básica, de 2 a 4 anos e multa. Acho que está tranquilo, né? Ah, vale a pena, né? 4 horas para assistir. Otávio, temos cachorro, Já dedou temos ele. prova Como pode testemunhal. você lutar também, Otávio? Ofendeu. E temos prova testemunhal, prova documental. Acho que já podemos formar aqui um tribunal. Beleza, gente. Então a gente volta na quinta-feira que vem. E esse crime aceita a tentativa, viu, professor? Ah, é verdade. Se a pessoa tentar, né? Na forma tentada, já vai Já pagar. caracteriza. É Professor, eu verdade. pesquisei na internet. Então, cuidado, É meus lindo. nobres colegas, futuros doutores. Cuidado. Bem lembrado, bem lembrado. Beleza, galera? Então, sem mais perguntas, se não tiverem dúvidas, se estão liberados, a gente volta quinta-feira que vem. Já estou providenciando aqui de colocar os slides da aula de hoje, tá? Tá bom, Ah, professora, uma boa tarde aí, professor. Tá, Beleza, professora, boa galera. tarde. Boa tarde.